Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui nesse dia de luto ao nosso grande ídolo Oscar Schmidt, irmão do Tadeu, um colega de profissão que ele não chegou a ser um amigo, um cara que frequentou minha casa, mas que encontrei muito nas coberturas de Flamengo, nos tempos que ele ia na Gávea e tudo mais, né? Cara, a gente se falou algumas vezes e eu sempre soube o quanto ele tinha o irmão como um ídolo, e ele falou isso ontem, né? E ontem eu subi um vídeo sugerindo que o Flamengo fizesse uma homenagem ao Oscar e aposentasse. Não, o Flamengo vai aposentar, desculpa. A gente fica até... a minha sugestão, junto com um amigo, o Alípio, do canal, da página Cavalinho do Malvadão, era que o Flamengo colocasse o manto 14, que também foi eternizado pelo Arrascaeta, campeão da Libertadores com a camisa 14, e que foi eternizado pelo Oscar no basquete, colocasse o Arrascaeta para entrar em campo e jogar com a camisa de número 14, tá? E é importante a gente trazer aqui o Flamengo, a decisão que o Flamengo tomou. O conselho, né, diretor do Clube de Regatas do Flamengo aprovou por unanimidade a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro em homenagem ao Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro em todos os tempos. Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14 no domingo no Maracanã, na partida contra o Bahia. Ídolo eterno, Oscar marcou época com o manto sagrado entre 99 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações. Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão. Vai com Deus. É difícil se despedir de ídolo. Vocês sabem o quanto eu amo basquete. Viralizou meu vídeo da Libertadores do basquete. Meu avô jogou basquete, no Tijuca. Nunca realizou o sonho de jogar no Flamengo, mas jogou no Tijuca. Era flamenguista fanático. E o meu avô tinha o Oscar como ídolo. Agora estão se encontrando. Gente, desculpa me emocionar, eu amo basquete. Eu amo basquete. Ontem eu me emocionei com o vôlei das meninas. Por que eu não vou me emocionar com a passagem de um grande ídolo? Desculpa, só peço desculpa por me emocionar, só isso, tá bom? Eu realmente adoro basquete, e o Oscar era um dos maiores ídolos que eu tive no esporte, tá? Perdão aí, meus amigos, perdão aí. Bem, já me recompus aqui. O Flamengo não quis esperar a janela do meio do ano para contratar. O Flamengo tá... Meu irmão, eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Tá tendo uma reviravolta, uma virada de chave no Flamengo com relação a contratações. O Flamengo tá fazendo uma remodelagem completa. E eu estava preocupado com o que estava acontecendo na base do Flamengo, mas tem um outro português além do Boto, o Alfredo, né? Que ele está fazendo uma remodelagem da base do Flamengo, e o Flamengo tem focado nessas contratações de 18, 19 anos, 17, 18, 19, jogadores para
terminarem a formação no Flamengo para o Sub-20 e jogadores que se destacam, como o Flamengo contratou o Pedro Henrique lá, que veio do Paysandu, né, e já jogava no profissional do Paysandu. Então o Flamengo está fazendo contratações que ele pode simplesmente, vai botar na base, mas pode subir a qualquer momento para jogarem no profissional ainda nessa temporada. Então o Flamengo está reforçando o Sub-20 com jogadores que não são formados no Flamengo, mas ele termina a formação e que estão exatamente no perfil que o Flamengo quer. Olha a loucura, o Flamengo, ao invés de produzir na base, ele está gastando um pouquinho, ele pode gastar, e está escolhendo na América do Sul, no Brasil e na América do Sul, jogadores já quase formados, mas antes deles chegarem naquele valor altíssimo, quando os clubes da Europa estão querendo e tudo mais. Então o Flamengo já está contratando eles, sabendo que a chance de dar certo é enorme. Como o volante, né, do Paysandu que o Flamengo contratou, agora o zagueiro Everson é o novo reforço do Sub-20 do Flamengo. Contratação não envolveu custos junto ao Cuiabá, olha que beleza, não teve nem custos, tá? Jogador, 17 anos, esteve no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, onde assinou o contrato válido até 31 de março de 2029. O Everson já se integrou ao elenco e participa normalmente das atividades no CT. E é o que eu falo para vocês, né? O Alfredo Almeida, que é quem está agora tocando essa parte da base, né? Está aqui na foto, olha só. Esse aí é o Alfredo Almeida com o jogador Everson, né, que está sendo contratado, tá? Então, importante demais isso aí, tá? O Flamengo está buscando jogadores jovens para terminar a formação e a gente sabe que o lucro pode ser muito grande, desportivo e financeiro também, né? O lucro pode ser muito grande financeiro e desportivo, que o Flamengo pode ganhar títulos na base, tá? Então, eu acho que precisava se reforçar. Tudo isso aí, o BAP já falava que tinham identificado uma entre-safra, tem ali excelentes jogadores como o Rian Roberto, mas o Flamengo vive uma entre-safra. Se você tem uma entre-safra, você procura, né, resolver de outra forma. Olha só, a gente tem aqui algumas declarações importantes do José Boto à Flamengo TV. O José Boto deu entrevista no Mengo Cash com o João Guilherme, e ele fala o seguinte aqui, olha só, explicou a saída do Felipe Luiz, tá? A gente vai reagir nesse vídeo a alguns trechos aqui, vamos ver, olha só. Vamos acompanhar aqui então o José Boto no Mengo Cast, né? Separei aqui uns trechos interessantes, o José Boto no Mengo Cast falando, inclusive, sobre a saída do Felipe Luiz. Vamos ver aqui, ó. Sai Felipe Luiz e entra Leonardo Jardim. Tenho certeza que a torcida do Flamengo quer ouvir muito você falar sobre isso, Boto. Vamos lá tentar colocar as coisas de uma forma clara e que as pessoas entendam. Quando se troca treinador, não quer dizer que aquele treinador é mau. Correto. Perfeito, perfeito. Às vezes há contextos que não são depois os indicados para aquele treinador. E o que se passou aqui foi que no contexto que estava criado, depois de tanta vitória, de uma expectativa enorme, as coisas não estarem a alinhar, e nós achamos, tanto eu como o Presidente, não é que somos as pessoas que têm a palavra no futebol, e não foi achámos de um dia para o outro, não é? Não sentámos um dia, não, hoje vamos despedir o treinador, não, achámos que era preciso uma mudança. Era preciso, mesmo, como ele né? diz, uma correção de rota. E era mesmo. Porque estavam a existir coisas dentro da equipa de futebol que eu não via a forma de dar a volta àquilo com a situação em que estava. E então, em conversas que temos muito mais do que as pessoas imaginam, as conversas que eu tenho com o Presidente, e nós, quando é para tratar de assuntos importantes, nem o fazemos nem aqui nem na Gávea, não é? As pessoas nem sabem que nós estamos reunidos.
chegamos à conclusão que a melhor solução naquela altura seria trocar treinador. Uma informação importante aqui, ó, olha só. E foi assim um processo, mas olha só, informação importante, inclusive, que me passaram que essa reunião que ele está falando aconteceu em Buenos Aires, depois do primeiro jogo contra o Lanús, tá? Essa reunião aí, uma reunião importante nessa decisão da saída do Filipe Luís, não é de uma hora para outra. Que se passou, o contexto que estava criado aqui é que não era bom para ele, nós tínhamos que tomar alguma decisão. E eu ouvi muitas vezes a crítica, eu lido bem com a crítica, acho que as pessoas são livres de criticar, mas ouvi algumas coisas como uma covardia. Não, antes pelo contrário, é preciso uma coragem muito grande para tomar uma decisão destas. Não tem nada de covardia esta decisão. As pessoas podem questionar o momento, a altura, mas se fosse de manhã iam dizer que de manhã era mau, tinha que ser à noite, se fosse à noite tinha que ser de manhã, se fosse de manhã era à tarde. Ela tinha que ser tomada, segundo a nossa leitura, e foi tomada. Se ela está certa ou não, vamos saber no final do ano. Mas foi a percepção que nós tivemos e tivemos a coragem de tomar essa decisão, que, como vocês devem calcular, não é uma decisão fácil, e foi uma decisão que nós sabíamos que iríamos tomar muita pancada por termos tomado essa decisão. Ou seja, covardia seria nós acharmos que o rumo não era aquele e mantermos só para não levarmos pancada e para nos protegermos da ira das pessoas. Isso sim seria uma covardia e o que nós fizemos, bem ou mal, isso é bem ou mal, só vamos saber no final do ano, foi até um ato de coragem. Sim. E internamente... Então, sempre tem os dois lados da moeda, né? E a gente está vendo nesse começo de trabalho do Jardim que é um começo de trabalho interessantíssimo.